Neste vídeo vamos dar sequência às estruturas de controle de algoritmos. Portanto, vamos ver aqui neste vídeo as estruturas de controle de repetição ou ciclos. As estruturas de controle avaliam o desenrolar das instruções de um programa. Estas subdividem-se em sequencial, decisão ou seleção, repetição ou ciclos. No vídeo passado, nós vimos estas estruturas, a sequencial e a decisão ou simples. E agora vamos ver neste vídeo, então, as estruturas de repetição ou ciclos. Portanto, neste caso, vamos começar pelo ciclo for, ou para. O ciclo for é um tipo de estrutura de repetição em que inicialmente é conhecido o número de vezes que o bloco de instruções será repetido. Para tal, utiliza um contador automático implementado através de uma variável do tipo inteiro. O valor desta variável vai ser incrementado, ou seja, utilizando to, ou decrementado, utilizando down to, resultando a realização de uma contagem crescente ou decrescente do número de repetições indicadas na estrutura do ciclo. Temos aqui a sintaxe deste ciclo para, o ciclo for. Então temos para e temos uma variável contadora, por exemplo, o i, vai ser igual, por exemplo, ao valor inicial até um valor final. Ele vai fazer, então vai fazer depois então, um conjunto de instruções e depois temos o fim do ciclo para. Portanto, é basicamente a sintaxe deste ciclo. Vamos ver aqui um exercício, um exemplo deste ciclo. Então, o algoritmo e fluxograma calcula a média de n números. Portanto, reparem, temos aqui então o algoritmo med_num, as variáveis i, n, soma, num do tipo inteiro e média do tipo real. Temos aqui o início, temos então a escrever, indique quantos inteiros quer digitar, ele vai ler o n, soma vai tomar o valor de 0, portanto isto é uma variável que vai calcular a soma, e depois temos aqui então este ciclo para, reparem, começa aqui e vai até aqui. E dentro deste ciclo o que é que vai fazer? Então, para i igual a 1, ou seja, o i vai ser igual a 1, até n, que vai ser digitado pelo utilizador, ele vai fazer, então, um conjunto de instruções. O que é que ele vai fazer? Vai escrever, então, indica o número inteiro e vai ler o número. E vai calcular aqui, então, a soma. Esta variável soma vai tomar o valor do valor da soma, que tem, neste caso começa com 0, mais o número que for digitado. Reparem, este ciclo, e é por isso que se chamam ciclos, vai ser repetido até esta condição ser satisfeita. E qual é a condição? É até n. Ou seja, vai repetir do 1 até n. Ou seja, o i vai começar a 1 e vai incrementando uma unidade para 2, para 3, até que chegue ao número introduzido pelo utilizador. Neste caso, n. Quando ele atingir o n, quando o i for igual a n, então ele sai deste ciclo, do ciclo para, e então vai calcular a média. A média vai ser igual à soma dos valores, a dividir pelo n, pelo número de valores, e depois vai escrever a média dos números e vai escrever então o resultado final da média. Portanto, aqui temos o fluxograma deste algoritmo. Reparem, então, a escrever indica quantos inteiros quer digitar, ele vai ler o número n, vai inicializar a variável soma a 0, vai inicializar a variável i a 1, e então vai ficar aqui a fazer enquanto o i for menor ou igual a n. Portanto, enquanto o i for menor ou igual a n, okay, ele vai fazer então o que é? Reparem, i menor ou igual a n, é verdade, ele vai escrever, indica o número inteiro, vai ler o número, vai somar, vai incrementar o valor do i. Reparem. Portanto, vai voltar aqui este ciclo n vezes. Quando o i for igual, superior a n, aliás, portanto, quando o i for superior a n, então aqui esta condição é falsa e ele passa para aqui. Então, calcula a média, ok? Através da soma dividir por n, e vai escrever a média dos números e então escreve a média. Portanto, reparem que o ciclo para é um ciclo muito usado e faz precisamente isto, ou seja, repete n vezes um conjunto de instruções. Neste caso, o i vai começar a 1 até ao n. Ok? Espero que tenham entendido este ciclo. Vamos agora aqui fazer um exercício que é para vocês perceberem também a importância deste ciclo para. Sem utilizar uma estrutura repetitiva, crie um algoritmo em pseudocódigo que permita a leitura de 4 números inteiros, determinando e apresentando para cada um deles se o número é de valor par e superior a 10 e também o número é de valor ímpar e inferior a 10.
Portanto, qual é o objetivo deste exercício? Reparem, nós neste primeiro exercício não vamos utilizar nenhuma estrutura repetitiva. Então vamos fazer um algoritmo que vai ler 4 números inteiros e para cada um desses números, o que é que ele vai dizer? Vai dizer se o número for valor par e superior a 10 ou se vai dizer se o número é de valor ímpar e inferior a 10. Reparem que nas restantes condições ele não faz nada. Portanto, se o número for par e inferior a 10 não faz nada, se o número for ímpar e superior a 10 também não faz nada. Portanto, só nestas duas condições é que faz alguma coisa. Vamos então ver o exercício. Se tentem fazer, façam uma pausa e eu mostro já a solução. Pronto, cá está. Reparem, temos aqui então o algoritmo. Reparem, neste algoritmo nós não estamos a utilizar nenhuma estrutura repetitiva, portanto tudo o que estamos a utilizar são as condições que nós já vimos. Portanto, temos aqui o algoritmo par ou ímpar, 10, variáveis N1, N2, N3, N4, que são os 4 números que ele vai digitar, inteiros. Depois temos o início, vai escrever, digita o número inteiro, ele vai ler N1. Reparem, o que é que ele tem aqui? Se, então, o N1 modo 2 for igual a 0, ou seja, se o resto da divisão for 0 e o N1 for maior que 10, então vai escrever N1 é par e superior a 10. Portanto, reparem que esta condição aqui dá-nos o resto. Portanto, se o resto de N1 a dividir por 2 for 0, significa que ele é par. Portanto, o resto de divisão de um número por 2, se for 0, é par. E, reparem, estamos a utilizar o operador lógico e o N1 maior do que 10. Portanto, se estas duas condições forem verdadeiras, ele vai escrever N1 é par e superior a 10. Se não, o que é que vai acontecer então? Temos aqui outro se N1 modo 2 for diferente de 0, ou seja, se ele for ímpar, e N1 for menor do que 10, reparem, é a segunda condição, então ele vai escrever N1 é ímpar e inferior a 10. E faz o fim do se e faz o fim do se inicial. Ok? Portanto, e esta operação, vocês estão a reparar, é feita para o primeiro elemento, para o primeiro número. E agora vamos repetir o mesmo processo. Portanto, este processo que vocês estão aqui a ver é igual para o número 2, para o número 3, começa aqui, e depois vai para aqui, e depois ainda é para o número 4. Portanto, reparem que se nós não utilizarmos nenhuma estrutura repetitiva, temos que fazer isto N vezes. Ou seja, neste caso vamos fazer 4 vezes, porque são 4 números que vamos ler. Como vocês estão a ver, é muito mais prático utilizar, então, uma estrutura repetitiva. Neste caso, a estrutura para, ou for. Vamos então ver como é que, com a estrutura for, podemos resolver este problema de um modo mais eficiente. Ok? Vamos então ver aqui este exercício, este exemplo, com os ciclos. Então, vamos ver como é que com o ciclo for. Ok? Cá está. Portanto, reparem, nós aqui primeiro só temos uma vez aquele teste. Portanto, temos aqui o algoritmo, temos aqui as variáveis, o i e o n tipo inteiro. Depois temos aqui o início, para i igual a 1 até 4, vai fazer então o seguinte, vai escrever, digita o número inteiro, vai ler o número. Se o resto da divisão de n por 2 for 0 e o n for maior que 10, ou seja, se ele for par e maior que 10, então ele vai escrever n é par e superior a 10. Se não, portanto, se for falsa esta condição, o que é que ele vai fazer ainda? Vai fazer mais um se. Portanto, se este n modo 2 for diferente de 0, ou seja, se o número for ímpar, e se o n for menor do que 10, então ele vai escrever n é ímpar e inferior a 10. Temos o fim deste se e temos aqui o fim deste se também. Portanto, e depois no final ainda temos aqui o fim do ciclo para. Portanto, como vocês estão a ver, o ciclo para vai repetir isto 4 vezes. Portanto, o i vai começar com 1 a primeira vez, depois chega aqui ao fim deste se, volta para o i vai ser igual a 2, para o i igual a 3, para o i igual a 4. Quando o i for 5, ele já não faz, porque é até 4. Portanto, ele vai fazer isto precisamente 4 vezes. Portanto, vai ler 4 números e para cada uma das condições vai escrever então se o número é par superior a 10 ou se é ímpar inferior a 10. Portanto, neste exemplo, como estamos aqui a referir, podemos ver neste exemplo então como os ciclos são bastante úteis. Portanto, o nosso código ficou reduzido a cerca de 1/4 do que tínhamos. Portanto, é muito importante esta estrutura do ciclo for. Temos aqui também outra estrutura
portanto, que é o ciclo while. O ciclo for tem como característica que nós vimos, que é saber de antemão quando é que começa e quando é que acaba. Naquele caso era 1 até 4, por exemplo, mas podia ser de outros valores. O ciclo while não. O ciclo while é uma estrutura de repetição em que o número de vezes a repetir o bloco de instruções é controlado pelo resultado da avaliação de uma condição ou expressão lógica. Enquanto o resultado da avaliação for true, ou verdadeiro, o bloco de instruções é executado. Uma vez que a condição ou expressão lógica é avaliada no início da estrutura, se na primeira avaliação o resultado for falso, o bloco de instruções não chega a ser executado uma única vez. Este ciclo pode também ser implementado sabendo inicialmente o número de vezes que o bloco de instruções vai ser repetido. Neste caso, é utilizada uma variável computador destinada a controlar a execução do ciclo, tal e qual, portanto, à semelhança do funcionamento do ciclo for. Portanto, temos aqui a syntax, portanto, enquanto esta expressão for verdadeira, ele vai fazer um conjunto de instruções que estão aqui e depois temos o fim do enquanto. Ok? Portanto, vamos ver então aqui um exemplo. Por exemplo, neste exercício. Neste algoritmo, o utilizador insere nomes até digitar a palavra fim. Por cada nome digitado, o contador, a variável conta, que está aqui, é atualizado somando mais um ao seu valor anterior. E por último, o programa indica quantos nomes foram inseridos. Okay? Portanto, reparem, o objetivo do programa é inserir nomes até que seja digitada a palavra fim. Então vamos ver. Algoritmo conta nomes, uma variável conta que vai ser do tipo inteiro, vai ser uma variável contadora. Podemos pôr o nome que quiser, neste caso pus quanto, mas poderia ser contador ou contagem. Depois temos aqui o nome, do tipo texto. E depois temos aqui então o início do nosso algoritmo. Temos aqui então a variável conta vai ser inicializada a 0, que é a nossa variável contadora. Vamos escrever aqui, digito o nome, e ele vai ler o nome. Agora reparem na estrutura enquanto. Enquanto o nome for diferente, aquele símbolo significa diferente, de fim, ele vai fazer então este conjunto de instruções até o fim do enquanto. Se esta condição aqui for falsa, okay, ele não faz nada. Portanto, enquanto este nome for diferente, portanto, esta condição tem que ser verdadeira para ele entrar neste ciclo enquanto. E o que é que ele vai fazer então? Vai incrementar a variável contadora em uma unidade, portanto, contador, o quanta vai ser quanta mais 1, portanto, vai incrementar uma unidade, vai escrever, digita o nome e depois vai ler o nome. Portanto, e vai andar aqui neste ciclo N vezes, até que ele digite a palavra fim. Portanto, se eu digitar o fim, o que é que acontece? Ele já não entra aqui no ciclo e depois vai escrever foram digitados e depois tem aqui o número de nomes que foi digitados na variável conta que está aqui. Portanto, isto é um programa, é um algoritmo muito simples, portanto, ele só lê nomes, só está ali sempre a ler nomes até que nós digitemos a palavra fim. Okay? Portanto, a estrutura enquanto é assim que tem a sua sintaxe. Vamos agora ver a estrutura repeat until ou repetir até. Nós vimos que o while tem o ciclo à cabeça, como vocês viram, isto é, o teste é feito no início para entrar no ciclo while. O ciclo repeat é precisamente o contrário. Portanto, o ciclo repeat é uma estrutura de repetição em que o número de vezes a repetir o bloco de instruções é controlado pelo resultado da avaliação de uma condição ou expressão lógica. Até que, ou seja, until, o resultado da avaliação seja verdadeiro, o bloco de instruções continua a ser executado. Como a condição ou a expressão lógica é avaliada no fim da estrutura, reparem que aqui é no fim, não é no início, como no ciclo while, ou enquanto, é sempre executado pelo menos uma vez o bloco de instruções. Portanto, a grande diferença entre o repeat e, ou repetir até, a diferença para o enquanto, okay, ou while, é precisamente isto, é que o while pode ser repetido 0 ou mais vezes, enquanto o repeat pelo menos uma vez é repetido o bloco de instruções, porque o teste, a condição, é feita no final do ciclo. Este ciclo pode também ser implementado sabendo inicialmente o número de vezes que o bloco de instruções vai ser repetido. Neste caso, é utilizada uma variável contadora que vai permitir controlar a execução do ciclo, tal e qual, portanto, a semelhança na mesma do funcionamento do ciclo for. Temos aqui, então, a sintaxe desta estrutura, deste ciclo, portanto, ele vai repetir um conjunto de instruções que estão aqui até que uma dada expressão, okay, seja verdadeira. Vamos ver aqui, então, um exercício para vermos este ciclo.
Neste algoritmo, o utilizador insere dois números reais relativos às medidas de largura e de comprimento de um retângulo e calcula e escreve o seu perímetro. No final, o utilizador é questionado se quer continuar, inserindo o caractere S, ou então sair. Reparem, temos aqui então o pseudocódigo, o algoritmo retângulo, a variável a área, o perímetro, comprimento, largura, que são reais, e a resposta, que é caractere. A resposta vai ser a resposta do utilizador. Início. Ele vai repetir, reparem, este ciclo todo vai ser repetido, praticamente o programa todo, até, reparem, até que, qual é a condição? A resposta seja diferente de S. Ok? Portanto, até que a resposta seja diferente de S, ele vai, ou seja, enquanto for S, ele continua aqui. Até ser diferente de S, até esta condição ser verdadeira. Então, ele vai repetir isto. Portanto, repetir, vai escrever, vamos inserir medidas do retângulo, indica a largura em metros, ele vai ler a largura. Depois indica o comprimento em metros, ele vai ler o comprimento. Então, nós vamos calcular o perímetro. O perímetro vai ser 2 vezes a largura mais o comprimento. Não se esqueçam de parênteses, por causa da prioridade. E vai escrever, então, perímetro é igual a perímetro, entre parênteses, metros. Então, vai ser o valor em metros. E depois vai escrever aqui, reparem, pretende efetuar mais cálculos? S barra N. Se ele digitar o S, ele continua aqui. Se ele digitar algo diferente do S, então ele sai. Portanto, reparem bem na estrutura repetir, que é diferente do while. O while tinha a condição, esta condição aqui, estava no início, o repetir está no fim. Logo, ele pelo menos faz este código todo uma vez. Espero que tenham percebido a diferença, então, entre estas duas estruturas de repetição. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, podem deixar. E espero que tenham gostado do vídeo e vemos numa próxima oportunidade.